Lição 3: O avivamento no Novo Testamento. Texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João 4,10. Verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Leitura diária. Segunda, Mateus 7:28. Jesus ensinava com autoridade, diferentemente dos escribas. Terça, Marcos 16, 6-8. Jesus venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Quarta, Lucas 2, 10-14. Jesus, alegria, paz e boa vontade aos homens. Quinta, João 1, 3 e 4. Jesus, criação, vida e luz para os homens. Sexta, Atos 1:8. A promessa de Jesus a respeito do Espírito Santo. Sábado, Apocalipse 1:7. Jesus voltará visível e gloriosamente. Leitura bíblica em classe, João 4:7-15. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Introdução. Nesta lição temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros. Tópico 1. O avivamento nos evangelhos. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos primeiramente o avivamento em João, pois sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. Ponto 1. O avivamento em João. O Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 d.C. Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas. Daí não consideramos esse evangelho um livro sinótico. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus: preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Só Jesus pode fazer isso. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Colossenses 2, 12 e 13. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Ponto 2. O avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 d.C. É considerado o Evangelho do Reino ou o Evangelho do Rei. As expressões reino dos céus, reino ou reino de Deus aparecem mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas.
Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Mateus 4, 13 a 17. Ponto 3. O avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como o servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como o servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas, um de seus discípulos, Marcos 14, 10 e 11, e humilhado pelos soldados romanos, Marcos 15, 1 a 20. Terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma: já ressuscitou, não está aqui. Marcos 16, 6 a 8. Assim, nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao 3º dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Ponto 4. O avivamento em Lucas. O Evangelho de Lucas, o médico amado, Colossenses 4,14, é considerado o Evangelho do Filho do Homem, Lucas 19,10, pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, Lucas 2, 1 a 7, bem como a mensagem dos anjos aos pastores, Lucas 2, 10 a 14. Um novo tempo que chegava para Israel e o mundo. Era o avivamento enviado dos céus. Tópico 2. O avivamento nos Atos dos Apóstolos. A mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. Ponto 1. O avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1:5. O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Ponto 2. A descida do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, registrado em Atos 2, é o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 a.C., Joel 2, 28 e 29. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão, Marcos 16, 15 a 18. Dias depois, receberam o cumprimento da gloriosa promessa, quando foram cheios do Espírito Santo, 2, de 1 a 3, para executar a grande comissão. Para pregar o Evangelho, é preciso receber o avivamento que vem do alto. Tópico 3. O avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Ponto 1. Nas epístolas paulinas. Após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios, 2 Timóteo 1,11. Não por acaso, ele escreveu 13 cartas entre igrejas e pessoas. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como a justificação pela fé, em Romanos 5:1, a salvação em 1 e 2 Coríntios, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus em 1 e 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, o advento da alegria dos salvos em Filipenses 4:4. Todavia, e especialmente, vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios, mas enchei-vos do Espírito, Efésios 5:18. Esse apelo continua a ecoar atualmente. Ponto 2. Nas epístolas gerais ou universais. As epístolas universais apresentam 8 documentos. Aparentemente sem perspectivas avivalistas, elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé e da salvação, acompanhadas de boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus derramados nos corações dos salvos. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada.
Ponto 3. No livro do Apocalipse. O último livro da Bíblia, 90 a 96 d.C., traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos. A revelação do Cristo glorificado, Apocalipse 1:1. A revelação de coisas passadas, Apocalipse 1:19. A revelação de coisas em relação à Igreja, Apocalipse 2 e 3. Em relação às nações, o arrebatamento da Igreja, o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10. A entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro, Apocalipse 4 a 22. Depois de 7 anos em que haverá a grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra, Apocalipse 1:7. Ele dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenial. Nesse dia, o mundo viverá o maior e o último avivamento da história. Conclusão. O Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua Igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a Igreja exerça, de maneira avivada, a sua missão na terra. Amém.